Duna, filme dirigido pelo franco-canadense Denis Villeneuve, baseado no livro escrito pelo norte-americano Frank Herbert e publicado em 1965, chegou finalmente aos cinemas. E os olhos mais atentos conseguem rapidamente captar o quanto o livro e o filme estão repletos de referências à geopolítica do nosso próprio planeta na época em que a obra foi escrita. Sendo assim, nesse vídeo eu vou apontar algumas relações entre o livro, o filme de 2021 e as questões geopolíticas do nosso mundo no século XX, em mais um vídeo da nossa série Aprendi em um Filme. Se você já curtiu esse novo formato de vídeo que eu estou trazendo para o canal, também vai gostar do meu novo canal chamado O Velho Nerd, onde eu falo sobre cultura pop dos anos 80 e 90, sempre nesse mesmo formato aqui. Afinal, ninguém merece ficar olhando para minha cara feia o tempo todo. Eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado aí embaixo para você ir até lá e conhecer o canal. Caso você curta o conteúdo, se inscreve por lá. Eu sou obrigado a avisar que esse vídeo vai sim conter alguns spoilers do filme. Então, se quiser continuar antes de assistir ao filme, siga por sua conta e risco. Vale destacar aqui que Duna já teve uma adaptação para o cinema, produzida por Dino de Laurentiis e dirigida por David Lynch lá em 1984. Mas eu vou me focar na adaptação atual, que diferente da anterior, escolheu trazer para as telas não a história toda, mas justamente essa construção de contexto até o ponto de um grande golpe e da fuga do protagonista Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. E vocês aí que me corrijam. Então vamos falar do planeta Duna e também do planeta Terra. Para começar, o contexto geopolítico de Duna gira em torno de uma humanidade que, após os anos 10.000, já conquistou o espaço e por ele se espalhou, onde, apesar da existência de um monarca, nesse caso, um imperador, o poder se divide em clãs familiares, chamados de casas, cada uma com seu líder, que mais se assemelham aos antigos senhores feudais, nesse caso com seus planetas, povos e exércitos. As relações de poder giram em torno de um importante recurso natural, chamado melange, também conhecido como a especiaria, com potencial energético, farmacológico, como tempero e que também torna possível as viagens interestelares, pois os navegantes da Guilda Espacial, uma organização que detinha total controle sobre as viagens espaciais no universo, utilizavam a especiaria para enxergar as rotas pelo espaço. Esse importante recurso só era encontrado no planeta desértico de Arrakis, também chamado de Duna. Se você estiver minimamente ligado na história, em especial daquela segunda metade do século XX, época em que o livro foi lançado, vai sacar a semelhança entre o melange e o petróleo, e também a existência de instituições e governos buscando para si o poder sobre o recurso considerado o mais importante de todos, justamente por mover a economia. Quem controla a especiaria, controla o universo. E isso não é por acaso, pois no período em que o livro foi escrito, o mundo ainda vivia os reflexos da segunda revolução industrial, na qual o petróleo substituiu o carvão como matriz energética mundial e também se destacou como uma das mais importantes matérias-primas industriais, dando origem a produtos que vão desde as resinas e tintas até plásticos e borrachas sintéticas, passando ainda pelos fertilizantes químicos que aceleram a produtividade no campo. Ao mesmo tempo em que o petróleo ganhava tanta importância, as grandes potências industriais se davam conta de que possuíam pouco ou nenhum petróleo em seus territórios. A necessidade de possuir e controlar fontes desse recurso fundamental para o novo momento da economia e da geopolítica já vinha desde as grandes guerras. E apesar de hoje nós sabermos que vários lugares do planeta possuem reservas significativas de petróleo, como no caso da Venezuela ou mesmo do próprio Brasil, naquela época, sem os recursos e tecnologias de busca, perfuração e extração que temos hoje, que nos permitem inclusive extrair petróleo do alto mar, a região onde o petróleo se encontrava de forma mais abundante era o Oriente Médio, mais precisamente essa parte aqui, a Península Arábica, ou simplesmente Arábia, onde hoje estão países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar,
Omã e Iêmen, além de estar próxima a outros países com reservas semelhantes, como é o caso do Iraque e da antiga Pérsia, atual Irã. E da mesma forma que o melange pode ser facilmente extraído em meio às areias de Arax, o petróleo nessa parte do mundo é extraído da forma mais simples e barata de todas, justamente do solo do deserto. E aí cabe um destaque para o povo do planeta Duna, conhecidos como Fremen, que no filme se vestem de forma muito semelhante aos povos das terras áridas e semiáridas da Arábia, e que, assim como os povos árabes, desenvolveram suas formas de sobrevivência ao calor e aridez dos desertos de Duna. Então, notou a semelhança? Ela não está apenas nos nomes Arábia ou Arax, mas também nas paisagens, tanto da Península Arábica quanto das descritas no livro e mostradas no filme, que não são apenas semelhantes, são idênticas. Seguindo em frente, em paralelo à guilda espacial que eu citei anteriormente, que no filme monopoliza o transporte, então dessa forma controla a distribuição do melange, tínhamos aqui na Terra, desde a primeira metade do século XX, uma verdadeira guilda de empresas que detinham o controle da maior parte da produção e distribuição do petróleo no mundo. Um grupo de empresas que ficou conhecido como as Sete Irmãs, formados pelas estadunidenses Exxon, Mobil, Texaco, Gulf e Chevron, pela anglo-holandesa Shell e pela britânica British Petroleum. Na época, elas eram acusadas de intervir politicamente nos países produtores de petróleo, fomentando golpes, conflitos internos e entre países, além de manter os preços do petróleo muito baixos, não garantindo assim um retorno significativo para os países onde elas atuavam. O filme também é cheio de intrigas políticas e com uma forte aura de interferência religiosa, representada pelas Bene Gesserits, que ainda foram pouco exploradas nesse filme, mas que eu acredito que ganhem mais força na continuação já confirmada pelos produtores. Elas são uma ordem místico-religiosa milenar, formada por mulheres e com uma enorme influência política. Isso te lembra alguma coisa? Incluindo aí uma profecia em torno de um escolhido, um Messias, o Kwisatz Haderach. Como é que é? Kwisatz Haderach. Pois é isso aí. Então, essa primeira parte do livro, mostrada no filme de Villeneuve, se foca na construção do contexto político, nas relações de poder e se encerra logo após um golpe, quando a Casa Atreides, uma das mais fortes e representativas da galáxia, ao substituir uma outra casa, os Harkonnen, no controle do planeta Duna e na função de extrair a especiaria, tudo isso por ordem do imperador e com o aval dos líderes do povo local, os Fremen, é derrubada pelos antigos controladores do planeta com o apoio do próprio imperador. E essa sequência me lembra, de alguma maneira, uma manobra geopolítica ocorrida no Oriente Médio no início do século XX, quando os ingleses, após terem convencido os árabes a lutarem ao seu lado durante a Primeira Guerra Mundial em 1914, sob a promessa de dar independência aos países árabes, definem em 1916 um acordo secreto com a França para partilhar e controlar as terras da região após a queda do Império Otomano, que ficou conhecido como o Acordo Sykes-Picot. Os árabes, então, deixaram de ser dominados pelos otomanos para serem dominados pelos ingleses e pelos franceses, e os interesses dessas duas nações passaram a prevalecer em toda a região. Somente após a Segunda Guerra, os países da região começaram a conquistar suas independências, mas essas comparações ficam para depois do lançamento da segunda parte de Duna. Se você curtiu esse vídeo, taca um like aí embaixo, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. E aproveita para ver o outro vídeo dessa série que vai aparecer aí do lado agora. E não deixa de visitar o canal do Velho Nerd. Um beijo e um abraço a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau!